governo, nós colocamos ali um capítulo onde nós queremos implementar na gestão práticas de compliance que hoje já estão adotadas na iniciativa privada. Isso é fundamental para que a gente possa otimizar a gestão pública, possa também se antecipar a possíveis problemas, evitar a corrupção. São práticas que são adotadas no setor privado e que às vezes a gente demora muito para trazer essas práticas para a gestão pública. A outra coisa é o programa Rio Sem Burocracia, que eu quero que seja um programa vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. Tudo é difícil nessa cidade. Abrir uma empresa é difícil, fechar uma empresa é difícil, realizar um evento é difícil, pagar uma simples guia de imposto é difícil, localizar um simples processo dentro da prefeitura é difícil, porque os processos são físicos. Então, nós temos que usar a tecnologia a favor do cidadão. Nós precisamos digitalizar os processos, nós precisamos facilitar a abertura de empresas, a realização de eventos, principalmente através da autodeclaração. Inclusive, quando eu fui secretária, o prefeito Crivella um dia me chamou e disse: olha, o AFIF me ligou, disse que o Brasil está muito mal no ranking do Doing Business e para melhorar isso o Rio de Janeiro tem que melhorar a sua participação. E ele falou: prepara aí alguma coisa para ver se a gente reduz a burocracia no Rio. E eu me reuni na época com diversos segmentos, tanto do setor público, privado, e chegamos a um modelo de decreto onde a gente tornava praticamente quase 100% das atividades seriam aprovadas pelo sistema de autodeclaração, a não ser aquelas que tivessem realmente alto risco na cidade do Rio de Janeiro. Entreguei o decreto na mão dele. Na véspera da assinatura do decreto, os fiscais da Secretaria de Fazenda foram ao prefeito, fizeram uma pressão enorme, disseram: olha, nós vamos fazer uma rebelião. O chefe da fiscalização da Fazenda disse: se você assinar, eu vou pedir demissão. E aí o prefeito me chamou: Larissa, que decreto foi esse que você fez aí, que está tendo uma rebelião na Secretaria de Fazenda? Eu falei: prefeito, existe gente séria e honesta em todos os lugares e existe gente querendo se dar bem em todos os lugares. A rebelião é porque quando você faz a autodeclaração, você tira o poder da mão dos fiscais. E tem muitos fiscais querendo vender dificuldade para colher facilidade. Agora, se você realmente quer fazer a cidade avançar, o caminho é assinar esse decreto. O que você faria se fosse prefeito? Eu falei: eu assinaria o decreto. E aí ele resolveu não assinar o decreto. São escolhas. Governar é fazer escolhas todos os dias. Eu teria assinado aquele decreto, porque nós estudamos aquele decreto durante mais de 3 meses. A gente olhou o que estava sendo feito nos outros lugares. São Paulo, que está à frente do Rio nesse quesito. E ele não quis assinar. Ele assinou um decreto muito mais modesto. Nos pediu para fazer uma segunda versão. E eu falei: olha, você não vai avançar em nada, mas é o que você quer, você é o prefeito. Eu estou aqui, tem que cumprir, né, as determinações do prefeito. Preparamos um outro decreto e ele assinou. Mas perdemos uma grande oportunidade. E quando eu falo da burocracia, ela é fundamental. Eu uma vez conversando com um produtor do Rock in Rio, ele me disse: eu só continuo fazendo Rock in Rio no Rio porque eu amo muito essa cidade. Porque aqui eu preciso de 40 autorizações para fazer o Rock in Rio, em Lisboa eu preciso de 4. Mais uma dificuldade. Aí a gente fala de eventos, a gente fala de turismo, a gente fala de carnaval. Um simples bloco de rua, ele não sabe nem a regra que ele tem que adotar na hora de desfilar. Então ele se cadastra com 9 meses de antecedência e todo mês a prefeitura lança uma regra diferente. O resultado é que quando chega uma semana antes dele sair, ele apresenta todos os requisitos e a prefeitura vai colocando mais um até a véspera. Ninguém quer deixar de cumprir regra, mas o problema é não saber qual regra cumprir. E esse é o problema da cidade do Rio. A burocracia enorme, regras que não são claras, tudo é difícil para o cidadão. Então, reduzir a burocracia será fundamental para a gente recuperar a capacidade de investimento da cidade, atraindo novas empresas, atraindo novos investimentos, permitindo que a cidade tenha regras claras para serem cumpridas, cumprindo contratos, mas também fazendo contratos mais eficientes, também para o poder público. Isso é fundamental para a gente recuperar a capacidade econômica do município. E não adianta, porque se a gente não recuperar a capacidade econômica, a gente não vai fazer nada, nem na Barra, nem em lugar nenhum. O Rio de Janeiro hoje tem uma arrecadação que vem se mantendo, mas ela vem se mantendo com um decréscimo, né? Desde a gestão do Eduardo Paes, a gente viu que o crescimento da cidade, né, da arrecadação, foi um crescimento que, se você descontar a inflação, a gente teve decréscimo.
E mesmo esse crescimento que não foi real, ele foi baseado na gestão do Eduardo Paes, no aumento do IPTU, ele fez uma revisão da base de cálculo, e na criação da taxa de iluminação pública. E na gestão... Não, ele fez também, foram 2 aumentos. Sim, mas é porque o Eduardo foi mais antigo, tem gente que não lembra. Mas aí, quando veio a gestão do Crivella, ele fez uma nova revisão da base de cálculo. O Eduardo fez logo no início, quando ele entrou também. Ele fez uma nova revisão da base de cálculo, né, o Crivella, e aumentou o ITBI. Então, essas coisas é que seguraram a arrecadação da cidade. Em nenhum momento a economia foi incrementada para a gente ter um crescimento real da nossa arrecadação. Então, essa é uma crítica que eu faço, porque para a gente incrementar a nossa economia, nós temos que valorizar os nossos potenciais, as nossas vocações. E, infelizmente, as vocações da nossa cidade, que estão muito ligadas aos eventos, ao turismo, né, à cultura, ao entretenimento, essas são vocações que elas se desenvolvem naturalmente, elas não estão sendo vistas como política pública. Apesar de seu perfil, elas não geram a arrecadação que poderiam gerar para a nossa cidade. Diferente de outras cidades que são turísticas e que vivem do turismo. O Rio de Janeiro não. Apesar da gente ser uma cidade turística, pouco mais de 1% dos empregos na nossa cidade se devem ao turismo no Rio de Janeiro. Então é muito pouco, né, para uma cidade com as características como a nossa. Então, o que eu defendo nesse sentido? Nós precisamos ter um calendário de turismo real. Não adianta fazer um plano bonito, Rio de Janeiro a janeiro, onde você pega lá um evento de surf, não sei o que acontece por aí, enche um calendário que no final não quer dizer nada, que não vai atrair ninguém para a cidade. São coisas que já acontecem no dia a dia e que se não são atrativos para o turista na cidade, e colocá-la só para dizer que criou um calendário. Os 2 principais eventos do nosso calendário não vieram de fora. Não custam uma fortuna, que é o Réveillon e o Carnaval. Foram eventos criados na nossa cidade. É uma cidade com um povo criativo, com um polo audiovisual maravilhoso, onde a gente pode desenvolver aqui dentro outros eventos para movimentar o nosso calendário. Quando eu estava na prefeitura, eu tentei trazer para cá o 50 Best, que é um evento de gastronomia de uma revista inglesa. Nós íamos receber aqui 500 chefes de cozinha do mundo inteiro. Ia ser a primeira edição desse prêmio na América Latina, né? Ia ser algo fantástico. Imagina, as pessoas vão para a Espanha, meu marido é espanhol, né? A Espanha, maravilhosa, gastronomia, todo mundo vai para lá fazer um turismo gastronômico. Você vai para Lima, aqui do lado, e a gente não tem o incentivo para o turismo gastronômico na cidade do Rio. Trazer a primeira edição do 50 Best na América Latina para cá seria um grande incremento para o nosso turismo gastronômico. A mesma coisa, nós temos que consolidar a Barra como polo de turismo de eventos e negócios, já que o turismo de lazer está concentrado na zona sul do Rio de Janeiro. E vai continuar, porque a maior parte dos atrativos turísticos estão lá. Mas o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, né, que tem uma rede hoteleira enorme, que hoje, como você disse, né, tem uma taxa de ocupação durante a maior parte do tempo baixa, porque não tem calendário de turismo para movimentar. Nós estamos perdendo os congressos, nós perdemos os congressos científicos, nós perdemos o turismo de negócios. Nós aqui vamos realizar, né, um evento, você tem que pagar pela estimativa da nota fiscal no ISS até hoje. Eu tive uma live com o pessoal do Apresenta Rio, você não paga efetivamente sobre o serviço realizado, você paga sobre a estimativa da nota. Isso tudo tira eventos da nossa cidade. Por que uma cidade que é um centro de pesquisa, nós temos aqui os maiores centros de pesquisa do país, mas a gente não recebe aqui um evento de inovação? Nós perdemos todos os congressos científicos para São Paulo, tendo aqui os maiores centros de pesquisa. Então, o turismo, ele precisa ser encarado como política pública na cidade. E isso não acontece. Eu digo que o Rio de Janeiro é uma cidade que se supera a cada dia sozinha, simplesmente pelas belezas, pela característica do nosso povo, pela nossa hospitalidade. Mas tanto não temos isso como política pública, né, que quando a gente olha para o turismo do Rio, nós não temos nem sinalização turística na cidade do Rio. Uma grande queixa dos operadores de turismo é que quando eles saem de qualquer hotel, seja na Barra ou na Zona Sul, para levar os turistas para conhecer o Cristo Redentor, quando eles estacionam, eles são multados pela Guarda Municipal, porque você não tem um estacionamento, você não tem autorização para um ônibus de turismo parar. Quer dizer, uma cidade turística que não é amiga do turismo. E aí eu vou dizer, eu como deputada federal, briguei muito
para que a nova agência da Embratur, que está sendo criada, né, votei a favor de a gente colocar mais recursos e disse, olha, criei uma emenda dizendo que a gente tinha que trazer a nova agência de turismo para a cidade do Rio de Janeiro. Porque eu disse o seguinte, todas as agências, elas ficam próximas do seu principal ativo. A Agência Nacional de Petróleo, ela está no Rio de Janeiro porque nós produzimos 80% do petróleo nacional. Se nós somos a porta de entrada do turismo no Brasil, não faz sentido a nova sede da Embratur ficar em Brasília, perto da burocracia. Ela tem que ficar no Rio de Janeiro. Ela era aqui, nós perdemos, né? Quando houve todo o esvaziamento da cidade do Rio, quando deixou de ser capital, nós fomos perdendo tudo. Inclusive, apresentei em Brasília um projeto que é a PEC da reparação, para dividir o Fundo Constitucional de Brasília com o Rio de Janeiro. Isso poderia trazer para nós cerca de 70 bilhões de reais em 10 anos. Né? Exatamente. Estou aproveitando para misturar os assuntos, porque como você me perguntou também o que eu tenho feito lá em Brasília, eu estou dizendo aqui o que a gente tem feito. Então, essa é algo muito importante, né? A gente falar do turismo, falar da cultura. Eu defendo que o Rio de Janeiro, a gente reduza o ISS das empresas de tecnologia. Eu não sou a favor de fazer política fiscal para todos os segmentos, mas acho que as empresas de tecnologia, primeiro, nós temos aqui grandes centros de pesquisa e a formação de diversas startups, que quando se consolidam vão embora para o sul. Nós não temos sequer lei de inovação na cidade do Rio de Janeiro, quanto mais um suporte para as empresas de tecnologia. Então eu defendo a redução do ISS para 2% e a gente consolidar na cidade do Rio de Janeiro 2 polos de inovação na nossa cidade. Seriam arranjos produtivos de inovação onde nós teríamos essa redução do ISS. Ela não seria para toda a cidade. Ela seria na zona portuária do Rio, por ser a região mais moderna, e seria na Barra da Tijuca, por ser a região com maior infraestrutura, inclusive de fibra ótica na cidade do Rio. Então, nós teríamos 2 polos, um na Barra e um na zona portuária, onde nós juntaríamos as empresas de tecnologia e daríamos a elas condições de ter a redução do ISS e de elas se reunirem, fazerem o seu networking, que é fundamental. Essas empresas elas precisam estar juntas para pensar em soluções juntas e, em contrapartida, nós cobraríamos dessas empresas soluções inteligentes através da tecnologia para os problemas que a gente vive no Rio de Janeiro. Que tipo de problema, Clarice? Primeiro, o crescimento desordenado da nossa cidade, e a Barra também sofre com isso. Nós hoje temos que fazer monitoramento em tempo real através de drones e temos que fazer monitoramento via satélite. Por que não usar, né, essas empresas, já que elas teriam benefício fiscal, para nos ajudar, né, a criar um plano de monitoramento a partir do momento que a gente percebesse uma construção irregular e pudesse combater isso no início. Porque hoje, quando você descobre, a construção já cresceu, vai ficando ali, porque tem interesses políticos que estão colocados ali também, e depois que a comunidade já está estabelecida, você não consegue mais entrar e fazer a revisão. Essas coisas a gente combate no início. Mas muitas vezes, por exemplo, no caso do Caingá, a Maria Lúcia, nossa diretora também, ela sempre denunciou, ela sempre ficou começando a construir um prédio no banco, e não adiantava não, ela ia na prefeitura. Existem 2 problemas. Fechar com os olhos, e daqui a pouco estava subindo 4, 5 andares. Existem 2 problemas. Aquele que você demora a tomar conhecimento, né? E aquele que não se resolve por inércia. Nós estamos vivendo um governo de completa inércia. Né? Eu acho que o que a gente vê acontecendo na cidade do Rio é o retrato do completo abandono, da desordem total. Desculpa, mas parece que não tem governo. Eu fiquei lá 1 ano, né, porque apoiei a gestão, né? É um voto de confiança, a gente não é obrigado a saber o que vai acontecer, não está escrito na testa de ninguém se vai ser competente ou se vai ser incompetente. O Crivella tinha sido um bom senador, imaginei até que ele pudesse ser um bom prefeito. Infelizmente isso não aconteceu.